voluntariamente não fazer nada de bom. Esse é o Omelete. Olha quem tá aqui com a gente. Tudo O bom, Diego, do gente? Observatório Tudo bom? Potter. Conseguimos fazer nossa collab. Vamos fazer o quê? Hoje? Treta. Treta! Uma das primeiras coisas que a gente pode discutir nesse bloco, acho que depois que os Crimes de Grindelwald saiu no cinema, a gente viu uma divisão que eu não lembro de ter visto em outros filmes de Harry Potter ou em outros filmes de grandes franquias, de grandes franquias. Talvez nos últimos Jedi a gente tenha visto algo parecido e tudo mais, mas rolou uma revolta muito, muito grande, assim, de uma parte, né? Teve uma parte que odiou e teve outra parte que amou. E talvez tenha sido a primeira vez que a gente viu o fandom do Harry Potter, tipo, se dividir de um jeito dessa maneira. Desde os filmes de Harry Potter a gente tinha a sensação que todo mundo saía apaixonado, tinha o livro, o pessoal ia, se empolgava com o livro, sabia que ia ver ali o que tava... Mas agora eu acho que é um pouco diferente porque você tem a sensação que, tipo, você não sabe o que vai ver, não tem mais livro, você tá lançando em forma de filme, e aí o pessoal pode ou não gostar do rumo que tá tomando, é algo normal. A minha sensação desse filme é que ao mesmo tempo que sobra falta, que era uma coisa que não tinha nos outros filmes. Você só ficava assim, o que será que eles vão cortar dessa adaptação? E agora não tem mais isso. Eu sempre falo, não é que eu estou defendendo filmes, eu gosto, eu acho que a história tem muito pra ser contada ainda, vai ter um monte de coisa incrível dali pra frente, mas os dois primeiros foram tão introdutórios que se você não é tão fã assim da história, você se perde, você fala, pra que eu vou ficar insistindo nisso? É a primeira vez que ela está lidando com uma mídia diferente, mas ao mesmo tempo, eu falando assim, faz muito tempo que eu não vi o fã também criando teorias, especulando. E essa sim foi uma das melhores partes do fandom de Harry Potter, porque criar teoria, o que o personagem vai acontecer no terceiro, isso é algo muito legal, mesmo o pessoal não tendo gostado tanto da história desse segundo. Sim, o tempo que demorava pro próximo livro sair, a gente tinha tempo de pensar e criar teorias e criar histórias, e agora isso tá acontecendo, mas de uma forma muito mais... Porque assim, era assim, o que vai acontecer com Hermione depois que tarará acontece com tarará? O que vai acontecer com Hagrid depois que tarará... Entendeu? Tipo, era uma teoria sobre vários personagens. Agora é assim, quem é Aurélio Dumbledore? Não adianta você criar um filme como Crimes de Grindelwald, que fala assim, Leta Lestrange é o irmão dela? Morre. O fulano. E você faz um arco que tem a duração de meia hora dentro do filme, se você colocar todas as partes juntas, que leva de lugar nenhum a lugar nenhum. Mas a história da Leta não tem função nenhuma dentro do filme. Os Lestrange, o nome Lestrange, ele significa muito pra quem é fã. O roteiro do filme, ele não dá importância dramática pra Lestrange, pros que estão em volta, que você precisa ter. Do mesmo jeito que a Queenie, quando muda de lado, você não tem um peso dramático que você fale, putz, sabe? Eles gastam 1 minuto numa cena de comédia entre a Queenie e o Jacob pra você criar afeto entre eles, só que não tem, cara. Do mesmo jeito que não tem do trio Newt, Teseus e a Leta. Só que nenhuma dessas histórias, pra mim, tirando a do Dumbledore e do Grindelwald, que essa história em si poderia ter sido melhor desenvolvida, que era o que eu esperava, pelo menos... Todas as outras, elas perdem a força. Mas eu diria que os fãs se apegaram muito a esses personagens. E eu acredito que a ideia talvez não fosse manter esses personagens para as continuações. E como os fãs gostaram tanto, eles tiveram que manter Queenie e Jacob e a sub-história dele. E na minha opinião, eles vão ficar cada vez mais perdidos nessas continuações. Porque... Quando eu entrevistei o David Heyman no set, ele falou assim, quando a gente fez o primeiro filme, quando eu fiz o primeiro filme, a ideia é que seria uma trilogia. É sabido que no meio da história mudou. Então, por que a J.K. Rowling quis colocar mais 4 filmes? Então, ela tá fazendo um livro. Sim, eu acho que ela chegou num ponto que, como ela assumiu todo esse controle criativo, ela falou, eu quero colocar mais história. Mas no fim não precisava. Eu acho que 3 filmes era, assim... mais do que ótimo pra essa história, porque o primeiro é muito introdutório, beleza, mas eu ainda gosto, e o segundo seria... vai começar agora Grindelwald versus Dumbledore, né? E a terceira a Guerra Bruxa, ou já faz o salto temporal, mas agora a gente tem 5. Eu acho que isso foi a grande questão. O Newt Scamander, ele é um protagonista, na minha opinião, muito legal, ele é um personagem muito cativante, muito bacana, mas a partir do momento que talvez ela estivesse escrevendo o roteiro, ela percebeu que o Newt não sustentaria essa franquia sozinha. Isso é verdade. De jeito nenhum. Entendeu? E ela precisava colocar personagens de Harry Potter, por exemplo. Fez o Newt ser amigo do Dumbledore. Porque quando você coloca um Dumbledore e o Grindelwald, desculpa, mas você não quer saber tanto assim dos outros personagens. Exato. Porque você quer saber o passado deles, que é uma das tramas mais legais dos livros de Harry Potter, é o relacionamento dos dois. Eu acho que o maior mérito da J.K. é a criação dessa mitologia toda que ela fez. É algo único no mundo, assim. E tem um discurso de tolerância e um discurso político em todos os livros de Harry Potter que é muito interessante, é muito forte. Mas em Animais Fantásticos eu sinto isso como algo muito menos importante e que veio nos Crimes de Grindelwald com o discurso do Grindelwald no final, que é ótimo. Maravilhoso.
Tipo, o filme era pra ser sobre aquilo. Era pra ser sobre essa intolerância, sobre as pessoas que o Grindelwald quer achar e quer colocar a intolerância dele, impor a intolerância dele em um mundo que não sabe o que fazer, porque você tá pré-guerra mundial, você tá com o nazismo crescendo na Alemanha. Tem um monte de coisa acontecendo num contexto histórico que foi jogado fora. O filme é isso. O filme não é sobre o Newt domar um cavalo marinho. Não pode ser isso, entendeu? Isso é pior pros próprios personagens. Então, o Newt perde força porque o filme não consegue mostrar que ele é uma pessoa deslocada, entendeu? Mas o que o Diego falou que eu discordo, eu não acho o Newt um bom protagonista. Quando você se propõe a fazer uma história que se chama Animais Fantásticos de Onde Habitam e põe ele no centro da história pra desenvolver livro, procurar bicho, ir atrás dos coisas, entrar com a mala nos Estados Unidos, show, lindo, maravilhoso. Ele encaixa nessa história. Agora, quando você desenvolve uma história que se chama Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald e você quer pôr ele no centro dessa história, não funciona mais. Eu acho que foi ela falando assim, putz, agora eu já criei isso, tá, vai, eu vou colocar ele, porque, mano, o Dumbledore nunca fala do Newt nos livros e nos próximos filmes. Você não acha que é isso que faz a franquia, tipo, mais interessante, assim? Você usar um protagonista que ninguém conhece, mostrar uma ligação dele com um professor tão querido, e assim, o Dumbledore, ele... Teve uma entrevista da J.K. que ela fala que Animais Fantásticos não são apenas sobre animais, são os monstros que as pessoas carregam dentro de si, sabe? E nada melhor do que um Newt tá do lado do Dumbledore pra entender os monstros e os animais que ele possui dentro dele, sabe? Os arrependimentos, todas essas tramas. E ela faz essa alusão, sabe? Eu acho meio interessante. Eu entendo a alusão, mas eu acho problemático até usar o Hagrid como um bom exemplo. O Hagrid é um cara que foi muito importante na vida do Dumbledore, é ex-aluno dele e tá presente na vida dele até o presente. Entendeu? Ele é um cara que o Dumbledore conta e fala dele o tempo inteiro e usa o Hagrid o tempo inteiro. Como que o Newt, que foi um cara tão importante na vida do Dumbledore, passa batido? Ela acerta no desenvolvimento, no pré-desenvolvimento do Grindelwald e do Dumbledore. São dois personagens que têm pouquíssimo tempo e que são muito bem construídos. A personalidade, o visual, o que eles pensam e tudo mais. Só que é mal explorado neste filme. Agora, o que ela se propõe a desenvolver, que é o Newt, que é a Aleta e o Teseus e tudo mais, são coisas que tem pouco impacto dramático no filme pra quem só vai olhar o começo, meio e fim e o clímax. Tipo, quando a Aleta morre, brother, foi tarde, entendeu? Tipo, não sei nem por que você tava aí, fazendo o quê? Caguei pra isso, entendeu? Mas é uma sensação que eu tive. Tipo, quando ela morreu, eu tava assim. Se morresse o irmão dele, eu tô pirando aqui, o que eu quero dizer é, tipo, se morresse alguma pessoa que você teria algum tipo de ligação, porque a treta dele com o irmão dele é uma das poucas coisas no filme que você fala assim, pô... Queria saber mais. Tem alguma coisa aí que tá mal explicada. Até o casamento dos dois, né? Como eles se conheceram, não tem absolutamente nada. Só que isso não é desenvolvido. Diálogo assim, você falou do desenvolvimento da Dumbledore, que ele e o Grindelwald são, na minha opinião também, os dois personagens que vão dominar essa franquia mais pra frente. E tem o diálogo do Dumbledore com a Aleta e ela fala que teve a irmã que morreu também, a Dumbledore. E ela fala, você amava ela? Aí ele fala, muito menos do que eu deveria. E assim, isso mostra pra mim, sério, eu até arrepio porque eu amo muito. Amo esse filme, gente, é o melhor filme. Mas assim, eu acho que mostra realmente que essa franquia é deles. E você vai ter que encaixar os outros na história deles. Mas isso é problemático, porque não deveria ter acontecido isso. Mas eu vou voltar... Nesse filme! Eu vou voltar... Era esse filme! Eu sei, eu concordo com você. Era deles, mas eu vou voltar a dizer, a J.K. Rowling não é roteirista. Nesse filme, o grande problema dele é isso, falta e sobra. Ao mesmo tempo que falta você desenvolver Dumbledore e Ariana, Dumbledore e Aberforth, toda a história do irmão, ao mesmo tempo que sobra a história da Aleta, sobra várias coisas. São escolhas, né? Particularmente, eu fiquei muito chateado com muitos fãs, porque uma coisa é você não gostar, igual a Aline, ela assume que não gostou, mas uma coisa é você... Tem muito fã que leva a sério mesmo, que ataca a autora, que xinga. Bullying da internet, sabe? Ninguém merece, tá? E tem muito fã tóxico, sabe? Que parou com quer isso. jogar a autora lá embaixo, aí vai chegar um dia que ela vai falar, ó, cansei também, não quero mais saber disso. E a J.K. Rowling, do jeito que é birrenta, ela vai falar assim, não quero mais, ninguém vai fazer mais também. E não vou terminar nada. Vocês querem isso, vocês não querem isso. Você não pode agredir e tudo mais, mas assim, ela tem que estar sujeita a críticas e de fato o trabalho dela, na minha opinião, e tipo, eu acho que é meio que uma opinião geral que a gente vê de cinema como um todo, assim, que os dois filmes eles foram muito abaixo da média do que a gente já esperava antes. O segundo teve a pior avaliação do da história de um filme do universo de Harry Potter. E eu acho que isso pode acabar sendo algo muito bom pra série, porque a autora vai perceber, caramba,
onde foi que eu errei, eles vão sentar, Sim. eles vão discutir, ó, vamos tirar esses personagens, vamos focar no que tem que importar. Tomara. Porque assim, se for refletido na bilheteria, principalmente. Sim. Ainda bem que ela tá lá dentro e ela vai escrever, Sim. ela vai cuidar. Gostaria muito que tivesse um roteirista de cinema de fato fazendo as coisas com ela e que trocasse de diretor, pelo amor de Deus. Mas enfim, você que tá assistindo, se gostou, muito legal. Se não gostou, tudo bem também, se você não gostou. Sim. Então estamos aqui discutindo, aqui pra- trouxemos o Diego do Observatório Potter pra abrir também a nossa cabeça. E, gente, não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, de também, Por favor. também acessar o canal do Diego. E beijos, mal feito, feito e... Tchau!